Ok, meus irmãos, vamos orar então para iniciar nosso tempo de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua grande graça, Senhor, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou e nos trouxe, Senhor, para perto de ti. Obrigado, Senhor, por essa caminhada de 2 meses, Pai, estudando a soteriologia, a doutrina da salvação, Pai, como tu nos ajudou, Senhor, a nós aprendermos mais sobre a tua palavra e, Senhor, muitas das vezes também, Pai, tirar, Senhor, maus entendimentos, Senhor, de doutrinas tão basilares e tão importantes para nós, Senhor, quanto a doutrina da salvação. Pai, que tu possas continuar nos abençoando na noite de hoje, Pai, no nossa última aula, e que seja, Senhor, abençoador, Senhor, para cada um, seja para mim, seja para meus irmãos, para aqueles, Senhor, que assistirão depois o gravado, que possa, Senhor, abençoá-los em tudo isso, Senhor. Somos gratos a Ti por toda a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Eu resolvi colocar logo no segundo slide aqui um lembrete para vocês sobre as avaliações. Por quê? Porque quando chegar no final da aula, a gente vai estar lidando com outros assuntos e a gente pode esquecer de ver isso. Então, eu coloquei logo aqui para que nós tratássemos logo, tá? Então, relembrando, cada aula assistida vale meio ponto. Se você assistiu as 8 aulas, você recebe 4 pontos. Se você assistiu uma só online e as outras todas gravadas, são os mesmos 4 pontos. O importante é que você assista a aula, tá? Assista a aula e me confirme que assistiu às aulas, porque eu olho lá na frequência de vocês e vejo as pessoas que marcaram, por exemplo, que avisaram que não estariam. Então, eu pressuponho que essas pessoas vão assistir a aula depois. E eu vejo também pessoas que não avisaram que iriam faltar aula online, ao vivo. E eu não tenho como pressupor se essas pessoas depois assistiram a aula ou não, tá bom? Então é bom que vocês me avisem também quem assistiu às 8 aulas, contando com essa de hoje, e quem não assistiu também, que me pontue. Olha, eu assisti apenas 7 aulas, olha, assisti apenas 6 aulas, tá? É importante que se faça essa comunicação, porque senão eu vou levar em consideração o que está na lista de frequência de vocês. A outra avaliação tinha a ver com a leitura. Cada leitura de cada aula valia meio ponto. Se você lesse as 8 leituras, faria então 4 pontos, tá? Mesma coisa, você precisava ter me avisado a sua leitura até antes do começo da aula atual. Então, se você leu a leitura 8, que era a leitura para hoje, e vai terminar de ler ainda algumas páginas no final do dia de hoje, já não vale mais a sua leitura. Para pontuação, mas eu incentivo que você faça a leitura mesmo assim, tá? E aqui é o exercício de revisão. Irmãos, quando eu apresentei esse quadro aqui para vocês lá na nossa primeira aula, dia 5 de setembro, salvo engano foi essa data, eu falei para vocês que vocês teriam até o dia de hoje para me entregar o exercício de revisão final. Só que ainda no mesmo dia, eu prorroguei essa data até o dia 5/11, tá? Então, você não precisa me enviar hoje, mas, pastor, eu já enviei, não tem problema. Você tem que me entregar até o dia 5. Se você quiser que eu desconsidere o que você enviou, é só me avisar, porque você ainda não teve a aula de hoje, tá? Me avise que, olha, pastor Rodrigo, não considere o que eu já enviei. Por quê? Porque uma das orientações que eu dei é que vocês devem colocar versículos bíblicos, ou seja, a citação do versículo que dá base para aquilo. Por exemplo, eu quero afirmar, exemplo aqui bem simples, eu quero afirmar que todas as pessoas são pecadoras. Aí eu posso utilizar um embasamento de de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu preciso que vocês me deem justificativas bíblicas através de citações para embasar aquilo que vocês estão fazendo, tá? Então, vocês teriam que fazer de todos esses temas que nós já tratamos, inclusive os temas que serão tratados hoje. E a outra orientação é que você não deveria usar nem a Bíblia, nem a sua apostila. Por isso que eu falei que era interessante que toda vez que você tivesse uma aula, você já fosse fazendo uma pequena anotação para então poder fazer o seu exercício final, ok? Então, é só relembrando isso aqui, para que os irmãos possam depois me entregar até o dia 5/11.
Passou o dia 5 do 11, deu meia-noite, virou para o dia 6, eu já desconsidero qualquer exercício que possa ser enviado, tá bom? Mas, pastor, eu tentei enviar, minha casa ficou sem energia, o meu modem caiu. Aí você me avisa isso, que como é um caso circunstancial à parte, eu reconsidero. Mas se não for por uma situação que lhe impossibilitou de enviar, você não terminou, aí, infelizmente, a pontuação de 2 pontos será debitada, tá bom, meus irmãos? Então, vamos começar a aula de hoje. Peço que você tenha total atenção, porque é muito assunto e eu quero tentar que nós cobramos esses assuntos todos até o horário da aula. Então, hoje nós trataremos a doutrina da santificação e da perseverança, tá? Vamos começar com a santificação e a gente vai progredindo, então. Estamos vendo os atos de Deus na salvação do homem. Vimos o chamado do Evangelho quando proclamado, nós vimos a ação do Espírito Santo em trazer vida para aqueles que ele regenera, a ação de Deus em declarar justos que têm fé na justificação, que tem fé em Jesus recebe a justificação, a ação de nos tornar participantes da sua família através de adoção, e agora nós estudaremos sobre a doutrina da santificação. A santificação é uma obra progressiva que continua ao longo da vida na Terra, na qual Deus e nós cooperamos para nos tornar cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo. Então, na santificação é uma obra conjunta em que Deus trabalha em nós enquanto nós trabalhamos, né? Enquanto nós nos utilizamos daquelas disciplinas espirituais, nós vamos tratar isso mais à frente aqui nos slides, mas enquanto nós utilizamos as disciplinas espirituais, Deus, então, vai trabalhando para nos santificar, para criar o caráter de Cristo em nós, para conformar-nos ao Senhor Jesus. E esse é o nosso sumário. Nós veremos aqui a diferença entre a justificação e a santificação, os 3 estágios da santificação, Deus e o homem cooperam na santificação, os motivos para a obediência a Deus, e a beleza e a alegria da santificação. Então, serão os 5 pontos que nós trabalharemos, na noite de hoje. Então, precisamos logo nos atentar sobre a diferença entre a justificação e a santificação. Na justificação, é uma condição legal, acertada e justa. Na santificação, é uma condição interna, é algo que está acontecendo internamente em nós. Aqui, por mais que eu não tenha colocado, também é interessante dizer que a regeneração é diferente da santificação. A regeneração nos traz vida espiritual. Isso acontece antes da fé, conforme os irmãos estudaram comigo aqui. Mas a santificação é o processo que vai nos fazendo aumentar, conforme eu coloquei a imagem aqui, desse homenzinho subindo uma escada, aumentando, né? A santificação ela vai fazendo que nós progridamos e cheguemos a um patamar elevado em ser conformado a Cristo. A justificação acontece de uma vez para sempre, ou seja, Deus bate o martelo como juiz e declara-nos justos. E a santificação, por outro lado, ela é constante ao longo de toda a vida. A justificação é uma obra exclusivamente divina, quanto que na santificação nós cooperamos com Deus. A justificação ela é perfeita nessa vida, e a santificação ela não é perfeita nessa vida. A justificação ela é mesma, igual para todas as pessoas. Não existe alguém mais justificado do que o outro, ou alguém mais declarado santo, justo do que o outro. Não, não existe isso. A justificação ela é a mesma para todas as pessoas. Já na santificação, alguns são mais santificados do que outros. Alguns crentes têm maior santificação do que outros, né? Alguns já estão numa caminhada com Cristo de muito mais tempo, que demonstram, então, que eles já estão conhecendo mais o Senhor, aprendendo mais do Senhor, já têm aprendido mais da palavra e têm aplicado mais a palavra às suas vidas, enquanto que outros começaram ainda a caminhada cristã, ou então estão progredindo a passos mais lentos, mais graduais, menos rápidos. E, irmãos, é normal, tá? Não é todo mundo que vai ter o mesmo estágio de santificação, mas, claro, nós sempre estamos buscando no Senhor santificar-nos nele, tá bom? Vamos lá. O curso normal da vida do cristão incluirá crescimento constante na santificação.
E essa é uma questão para a qual o Novo Testamento nos incentiva a contribuir com atenção e empenho. Então, já de imediato, o primeiro ponto já demonstra para nós que a santificação e a justificação elas têm situações distintas. E o que nós precisamos já saber de imediato está na nossa mente. A justificação é um ato pontual de Deus. Deus declara-nos justos, enquanto que a santificação é um ato progressivo de Deus agindo em nós e nós fazendo, utilizando as disciplinas espirituais para que então possamos alcançar estágios maiores de santificação. Eu sei que essa expressão talvez seja um pouquinho melhor, um pouquinho ruim de ser usada, estágios, né? Mas a ideia é de quanto mais maduros espiritualmente nós nos tornamos enquanto estamos caminhando com o Senhor. Os 3 estágios da santificação. A santificação começa na regeneração. Lembra? Regeneração, o Espírito Santo traz vida espiritual para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. No momento da regeneração, ocorre uma mudança moral clara em nossa vida. Paulo fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo lá em Tito 3:5. Após sermos nascidos de novo, não podemos continuar pecando habitualmente, pois o poder da nova vida espiritual em nós nos impede de ceder a uma vida de pecado, né? 1 João capítulo 3 é um dos capítulos mais enfáticos para demonstrar que o crente não vive na prática habitual do pecado. Paulo fala de um acontecimento completo já ocorrido quando diz: mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Deus. Nós somos considerados santos diante do Senhor. As Escrituras nos chamam de santos, né? Saúdo-vos com ósculo santo, saúdem os santos. Então, nós temos indicações que Deus nos reconhece como pessoas santas diante dele. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa progressão, numa caminhada de conformidade, de sermos conformados ao caráter de Cristo. O rompimento inicial com o pecado, então, inclui uma reorientação de nossos desejos para que não tenhamos mais um amor predominante pelo pecado em nossa vida. Algo que eu já tinha comentado antes nas outras aulas, é uma analogia muito simples, que até usei em outra aula também, creio que eu tenha usado, que se você colocar um porco na lama, é o habitat natural dele. Ele vai fazer uma festa ali, é o habitat natural do porco, é estar na lama. Mas se você coloca uma ovelha ali, não é o habitat natural dela estar na sujeira, estar na podridão. Então ela não vai se sentir à vontade. Essa analogia ela deve ser bem visível para nós quando nós nos entendemos já conhecedores do Evangelho, já cremos no Senhor Jesus, já estamos caminhando com Ele. O pecado já não é mais habitual a nós. Então, quando nós estamos em contato com o pecado, isso já não mais faz parte mais da nossa natureza. Então, nós não nos sentimos à vontade com Ele. Esse é um dos pontos que nós devemos sempre observar na questão da nossa santificação. O pecado ele já não reina, já não predomina em nós. Entretanto, irmãos, nós precisamos saber que durante algum tempo uma doutrina foi lançada no evangelicalismo, talvez mundial, não somente no brasileiro, de dizer que o crente não pecava mais. Isso não procede, tá? Nós conseguimos observar pessoas crentes nas escrituras que caíram e caíram de forma bem assintosa. Nós temos Davi, por exemplo, que comete adultério com Batseba, mulher de Urias, trama o assassinato de Urias, vive de forma tranquila até que Natan é levantado por Deus e confronta ele ali com aquela pequena parábola. E nós temos o Salmo 51, então, de Davi se derramando diante do Senhor, confessando o seu pecado. Nós temos o pecado de Pedro em ter negado o Senhor Jesus. Nós temos depois o pecado de Pedro em ter ficado com medo dos crentes que vinham da parte dos judeus, então passou a não viver mais na liberdade cristã, até que Paulo vai e o repreende. Nós temos João Marcos deixando a missão ali junto com Paulo e Barnabé e seguindo. Nós temos aquela pequena discussão entre Paulo e Barnabé. Nós temos situações que mostram que os servos do Senhor também erravam. Então, acreditar que o crente não peca mais é uma inverdade bíblica. O que o crente não faz é viver na prática habitual do pecado. Então, se alguém vive na prática habitual do pecado, a gente deve, então, ponderar que talvez a pessoa não conheça o Senhor Jesus. Tendo sido escravos do pecado, viestes a obedecer de coração ao padrão de ensino a que fostes entregues.
E uma vez libertados do pecado, foste feitos escravos da justiça. Libertados do pecado, feitos servos, escravos da justiça que vem do Senhor, de Cristo. Agora nós estamos colocados em um outro império. Saímos do império das trevas e fomos transportados para o império de Cristo, para o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor, que é uma servidão, uma escravidão totalmente diferente. Mas a gente não está mais sujeito ao domínio do pecado. Isso precisa ser evidente nas nossas vidas. A santificação cresce durante toda a vida. Embora o Novo Testamento fale de um começo da santificação, também o vê como um processo que continua ao longo da nossa vida cristã. Algo que eu sempre falo, a gente precisa observar para trás, aqueles que têm mais, vamos dizer assim, de 10 anos de convertidos, 15, 20 anos de convertidos, a gente precisa olhar para trás e perceber que aquela pessoa que estava aqui no começo da vida cristã, da minha caminhada, já não é mais a pessoa que está aqui. Já tem uma diferença gritante de maturidade, de mudança de vida, de conformação, de sermos conformados a Cristo. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o trabalho de Cristo ele é contínuo em nossas vidas através do seu Espírito. Paulo diz que os cristãos foram libertos do pecado, lá em Romanos 6,18, e estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se eu estou morto para o pecado, logo o pecado já não é mais um companheiro costumaz da minha vida. E eu não posso vê-lo, então, com isso. Tem uma expressão que a gente às vezes usa e que é uma expressão que me traz uma agonia muito grande. Só de falar dela eu comecei a me coçar aqui no pescoço. A gente usa assim, pecado de estimação. Não tenha estima nenhum por nenhum pecado. Não cuide de um pecado como se fosse algo, como se fosse um bichinho de estimação. Não, a gente não deve ter pecado de estimação. A gente não pode andar lado a lado com o pecado. Né? Uma coisa que eu comentei recentemente aqui na igreja, nas minhas aulas da EBD, de que é muito complicado quando um crente é lembrado pelo seu pecado. Por exemplo, lá vem tal irmão que é fofoqueiro, lá vem tal irmão que é iracundo, lá vem tal irmão que é prepotente, arrogante, lá vem tal irmão que é maledicente, lá vem tal irmão que é pornofônico, fala muita besteira, lá vem aquele... Então, é muito ruim quando nós somos lembrados pelo pecado que tenazmente nos assedia, conforme Hebreus capítulo 12 diz. É muito complicado, mas nós temos que saber que nós já estamos mortos para o pecado e o pecado não tem mais. Mesmo assim, o pecado ainda está presente na vida dos crentes. Portanto, a tarefa dos cristãos é crescer mais e mais na santificação, assim como antes estavam cada vez mais no pecado. O porco está cada vez mais enfiado na lama. Quando nós deixamos de ter uma vida na lama, no lamaçal, no tremendal de lama, eu gosto muito do Salmo 40, só me engano, que diz que fomos tirados do tremendal de lama, aquela lamaçal, aquela coisa que nos segurava, que nos prendia. Agora, como nós saímos dessa posição de podridão, nós precisamos nos aproximar cada vez mais da posição de aperfeiçoamento, de transformação, de santificação em Cristo. Paulo exorta os cristãos a oferecer seus membros à justiça, conduzindo a santidade, assim como antes ofereciam os seus membros à impureza e à maldade. Se o pecado outrora era comum e normal a nós, agora ele não deve ser mais. Se outrora eu usava a minha língua para maldizer as pessoas, para criar fofocas, hoje eu preciso utilizar a minha fala para abençoar pessoas, para ser canal de bênção, para ensinar a sã doutrina, para glorificar o Senhor. Então eu preciso fazer essa mudança drástica que já aconteceu no meu interior, mas que eu seja intencionalmente também agindo para que essa mudança seja cada vez mais evidente. Estamos nos tornando semelhantes a Cristo à medida que avançamos. Paulo fala disso ao dizer que não considera já ser perfeito, mas continua para esse alvo. Eu amo o texto de Filipenses, capítulo 3, que fala sobre essa corrida, essa carreira que Paulo diz, né? Ele está falando ali, alguns irmãos talvez pudessem lá de igreja de Filipe já estar reputando Paulo como alguém perfeito. Ele disse, olha, eu não alcancei a perfeição ainda, mas uma coisa faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço rumo ao alvo. Paulo não estava dizendo que ele ia alcançar a perfeição nessa vida.
porque ninguém alcança a perfeição nessa vida. Mas por mais que nós não sejamos capazes de alcançar a perfeição nessa vida, uma santidade plena, 100%, a gente nunca deixa de correr atrás da maturidade espiritual. Eu vou já abrir espaço para falar, meu irmão. A gente nunca deixa de correr atrás da maturidade. Algo que precisa ser sempre percebido. Eu não chegarei nessa vida a uma santificação plena, porque isso está guardado para glorificação. Mas eu sempre vou correr atrás do alvo da perfeição. Eu sempre vou correr para que seja cada vez mais aperfeiçoado em Cristo e assim eu possa caminhar e prosseguir com ele. Pode falar, meu querido. Se eu puder lhe ajudar. Meus irmãos, Pastor Rodrigo, eu não sei se eu já perguntei isso para o senhor, né? O senhor já falou aqui na aula. Falou acerca do pecado que treinamento na cedia, né? É certo nós como cristãos dizemos que somos santos que pecam de vez em quando? É certo usarmos essa justificativa? Olha, eu não vejo problema. Eu não vejo Uhum. problema. Por quê? A gente está usando uma nomenclatura diferente para dizer exatamente o que nós somos. Nós somos pessoas que já foram resgatadas, que foram justificadas, que estão sendo santificadas, mas que ainda tropeçam, né? Que ainda têm problemas e que ainda estão sendo aperfeiçoados em muitas áreas. Tem uma expressão de um amigo antigo nosso que dizia assim, que toda vez que nós olhamos para nós e nós não vemos o caráter de Cristo aperfeiçoado e naquele ponto nós temos uma falha de caráter. Então sim, eu não vejo problema dizermos que nós somos santos que ainda pecamos, ou seja, que ainda temos a possibilidade de pecar. Não vejo problema em utilizar essa nomenclatura. Respondi? Alô? Ainda estão aí, gente? Eu fiquei sozinho. Obrigado. Ah, tá certo. Vamos lá, então. A santificação será completada na glorificação. Nós somos uma igreja dispensacionalista, meus irmãos. Nós temos alguns segmentos de igreja evangélica, né? Talvez o macro seja dividido em dispensacionalismo e aliancismo, né? Nós somos uma igreja dispensacionalista, então nós entendemos alguns fatores que acontecem com o crente após a morte. Lembram que na primeira ou na segunda aula, não lembro agora exatamente qual foi a ordem, nós falamos sobre a ordem de salvação. E eu falei para os irmãos que nós não falaríamos completamente sobre a morte, porque ela pode ser tratada em outras áreas, pode ser tratada na escatologia, então nós não trataríamos ainda aqui nessa aula, né? Mas nós entendemos que acontece algumas coisas, então, para que aquele que estiver vivo receber o corpo glorificado, ou aquele que já estiver morto receber o corpo glorificado, tá? Após a morte, o que nós chamamos de estado intermediário, a alma do crente vai logo à presença de Jesus. Paulo diz: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O Senhor disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 10, o texto bíblico, através de Paulo escrevendo, vai dizer: olha, nesse tabernáculo nós estamos agora, mas há um tabernáculo muito melhor, falando sobre o corpo, né, que nós receberemos com o Senhor. Então, a pessoa morre, ela já tem o corpo, parte material, sendo desligado da alma, parte material. E a alma, o espírito, como os irmãos queiram falar, já vai direto para o Senhor. Já estão, aqueles que morreram em Cristo, já estão com o Senhor. Somente no quesito imaterial. Ainda haverá ressurreição para que recebam o seu corpo glorificado, isento de qualquer maldade. E diz também, sim, o versículo 8 aqui, ó. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferimos deixar esse tabernáculo terreno, que é a linguagem que Paulo utiliza para estarmos com o Senhor. Paulo entendia, as escrituras assim entendem, que quando o crente morre, vai direto para encontrar-se com Cristo. Ah, mas pastor, existem pessoas que dizem que existe o sono da alma, que a alma e o corpo ficam dormindo na sepultura. De um bom parecer potoca. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Isso é invencionices.
Então, são doutrinas de homens, doutrinas errôneas, complicadas. Não é assim que as coisas funcionam. O Senhor usou aquela parábola do rico e do Lázaro, aquela história do rico e do Lázaro, para dizer que quando os dois morreram, cada um já foi para o seu lugar de destino. E o texto bíblico diz que morreu, segue-se o juízo. Morreu, já vai para onde você deveria estar. Claro que nós estamos falando da parte imaterial do homem. Lembra que o homem não é corpo somente. Ele tem a sua parte material também. E com isso, quando há esse desligar a morte, que a morte significa separação, a alma do crente, o espírito do crente já vai direto para com o seu Senhor. Acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Por isso, cremos que 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, esclarece o que acontecerá para a glorificação acontecer. Vamos lá ver esse texto. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Então, qual é a ordem? Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro, recebe o corpo glorificado no arrebatamento, no encontro com o Senhor nos ares. E depois os que estiverem vivos também receberão o corpo glorificado. Assim acontecerá, assim é a ordem da glorificação, conforme o texto nos indica. Por esse trecho, cremos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então serão glorificados. Depois, os que estiverem vivos serão glorificados no encontro com o Senhor nos ares. A terceira e final etapa da santificação é a glorificação, que só acontecerá nesse momento relatado. Por isso que no tempo presente nenhum crente consegue alcançar a perfeição. Por isso, por causa da glorificação, a santificação total ou plena nunca será alcançada. Mas não deve ser por isso que os crentes deixarão de buscar por maturidade espiritual. Ponto. Maturidade espiritual é diferente de perfeição. Perfeição é somente na glorificação. Maturidade é o estado de nós estarmos tão santificados no Senhor que o pecado é cada vez mais raro em nossas vidas. Perfeição não, porque ainda labutamos, ainda há a luta da carne contra o espírito, conforme Gálatas capítulo 5, ainda há toda esse sofrimento, né, que esperando a apresentação do Senhor, tem uma palavra que eu estou tentando lembrar, não consigo lembrar agora, a redenção de todas as coisas. Então nós ainda, por mais maduros espiritualmente que possamos ser, e o nosso chamado do Senhor é que nós sempre busquemos amadurecer nele, nós nunca chegaremos à perfeição nessa vida. Há alguém que se coloque num patamar de forma irrepreensível, nós conhecemos. E podemos conhecer pessoas que têm uma maturidade grande no Senhor, mas não são perfeitas, são passíveis de erro. Deus e o homem cooperam na santificação. Papel de Deus na santificação. A santificação é um processo, uma obra de Deus que envolve a cooperação das três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olha só. Deus Pai, ele disciplina seus filhos para que sejam santificados. Lembre que nós falamos na última aula, na aula da adoção, em que uma das nossas prerrogativas, benefícios de sermos filhos de Deus, é podermos ser tratados por Deus. Que coisa horrível é não ser tratado por Deus. Claro, quando eu uso a expressão que tratados por Deus, eu não quero dizer de forma nenhuma que nós estamos esperando que o Senhor apareça de forma presencial para nós, então fale a nós, ou que vai vir uma revelação, uma profecia. Não é disso que eu estou falando. Falando que através da palavra, através de pregações, através do contato com outros irmãos, através da nossa vida de oração, através do momento de confrontação, o Senhor vai cuidando das nossas vidas, vai nos mostrando aquilo que está incorreto, repreensão, e aquilo que está correto, correção. Então, nós sempre temos, aqueles que são filhos de Deus, podem e devem e serão disciplinados pelo Senhor
cuidados, chamados a uma vida modificada, transformada. Hebreus 7, 12, 7 a 11 diz o seguinte: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem... Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então nós não sujeitaremos muito mais ao Pai Celeste, ao Pai Espiritual, perdão, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela dados, fruto de justiça. Então, Deus nos trata para que nós possamos continuar crescendo nele. Deus Filho ganhou a nossa santificação e é o nosso exemplo. 1 Pedro 2,21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. O Senhor Jesus é nosso exemplo em tudo, né? Uma coisa que eu gosto de comentar é que às vezes a gente tende a se comparar com outros irmãos, né? Não são raros os momentos que eu já ouvi falar, ainda não aconteceu isso comigo, eu creio que eu peço para Deus que não aconteça, né? Mas de que algumas pessoas vão ser tratadas, serão confrontadas, e vem uma resposta assim: ah, mas tal irmão faz a mesma coisa. Mas o nosso patamar, ele não é o outro irmão, é Cristo, que está até subindo aqui, sumiu aqui a minha mão da imagem. Ó. É Cristo, Cristo é o patamar que nós precisamos focar. Ele é o nosso exemplo em tudo, não o nosso irmão. Por mais maduro que o nosso irmão em Cristo possa ser, ele não é o nosso exemplo. Nosso exemplo é sempre o Senhor Jesus. O Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar e santificar. 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos conformar a Cristo. É um papel ativo de Deus na nossa santificação. E aqui nós temos o quadro já amplo com a ação das três pessoas da Trindade. Ele produz em nós o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 vai mostrar isso. E nos guia para uma vida de santificação progressiva e constante, conforme Gálatas 5, 16 a 18 e Romanos 8, 14. Vamos ver esses textos rapidamente aqui. O texto do fruto do Espírito diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas não há lei. Gálatas 5, 16, 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Sejamos, então, guiados pelo Espírito, para que nós não venhamos a satisfazer os desejos da carne. Você já pensou que todo pecado é uma decisão consciente de fazê-lo? Alguém diz assim: não, nós pecamos às vezes sem saber. Pode acontecer? Pode, mas a gente delibera mentalmente se a gente vai fazer aquilo ou não. Quando alguém chega com um comportamento estranho para nós, uma palavra mal colocada ou uma grosseria, e a gente então resolve dar um tapa na cara da pessoa e não entregar a outra face, a gente fica pensando: poxa, melhor que eu não faça isso não, porque eu vou pagar de bocó, eu vou ser fraco. Quanto que na palavra de Deus diz que nós precisamos agir com cordialidade. A palavra branda vai desviar o furor, mas a palavra dura suscita ainda mais a ira, conforme Provérbios. A gente decide fazer o errado. Eu lembro que quando a primeira vez eu ouvi que o crente não pecava mais,
Aí a pessoa perguntou assim, mas você ainda peca? Ele disse, peco. Então você é um sem vergonha. Porque se o crente não peca mais, você está dizendo que você é crente e você ainda peca, você está decidindo pecar. Ou seja, destruiu o argumento completamente da pessoa com uma palavra só, mostrando que aquela defesa era infundada. Né? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O Espírito está trabalhando em nós para formar o caráter de Cristo, para mostrar esse caráter através do fruto que ele mesmo produz em nós, e nós então precisamos apenas ser guiados e andar conforme o Espírito nos encaminha. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito, nossas ações refletem isso, nossas palavras refletem isso, nossa vida reflete isso. Então, glória a Deus, somos filhos de Deus. Aqui um detalhe que eu coloquei na apostila dos irmãos, que eu creio que não era do livro. Eu quis colocar porque eu acho importante que a gente discuta isso, né? Nós nos enchemos ou somos enchidos com o Espírito Santo, né? O texto muito conhecido de Efésios 5,18 apresenta na versão ARA, revista atualizada, o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na versão Nova Almeida atualizada, o texto diz o seguinte, irmãos: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E não há dúvidas, olhando apenas para essas duas versões, que uma ordena que ativamente nos enchamos do Espírito, ou seja, a revista atualizada, enquanto que a outra nos manda que passivamente nos deixemos encher do Espírito Santo. Se os irmãos olharem rapidamente para esse texto, vocês vão ver duas diferenças. Uma, na revista atualizada, o texto diz enchem-se. Encham-se. Vão lá, se encham. Na outra diz, deixem ser enchidos. Deixe ser enchidos pelo Espírito. Então há uma diferença aqui, que duas versões bem próximas, né? Porque a Nova Almeida ela é uma atualização da revista atualizada, mas ela não recebeu a atualização da atualizada, ela recebeu o nome de Nova Almeida atualizada, e ela traz já uma perspectiva diferente do mesmo texto. Quero apresentar para os irmãos aqui o estudo dessa palavra. Esse verbo, nesse momento, está sendo utilizado num passivo imperativo, o verbo grego. Irmãos, os irmãos não precisam gravar nada disso que eu estou falando. Os irmãos precisam entender, tá bom? E a melhor tradução seria sede enchidos. Não encham-se, sede enchidos. Então, deixem-se encher, que a Nova Almeida utiliza, ela é a mais próxima do sentido em que o verbo no original está escrito. O verbo no idioma grego dá a ideia de sede enchidos, mas sede enchidos pelo Espírito Santo. Enquanto que a revista atualizada traz o enchei-vos. Há uma diferença. Na revista atualizada está como imperativo. Se os irmãos conseguirem ver o meu mouse, olha, bem aqui está escrito passivo. Passivo no contexto da literatura, da linguagem, tem a ver com aquela pessoa que recebe o ato, né? Me jogaram água, eu não me joguei água, alguém me jogou água, então eu recebi o ato do verbo. Quando que eu digo joguei água, então eu agi, eu fiz o ato do verbo. Então o texto está mostrando claramente que o Espírito Santo, ele nos enche dele mesmo. Olha que fantástico. A imagem acima, vemos o estudo da palavra em questão. O estudo da palavra circulada em vermelho mostra que a ação do enchimento vem do Espírito para nós. A passividade do verbo no imperativo demonstra que nós precisamos ser enchidos do Espírito Santo, e não que nós nos enchemos dele de forma ativa. Mas isso, de modo algum, indica passividade nossa ou acomodação. Ah, o pastor Rodrigo trouxe que o verbo está no passivo, então eu vou ficar tranquilão aqui, eu vou esticar meu braço, vou deitar na minha rede, na minha cama e vou ficar lá parado. Não é nada disso, meus irmãos, não é nada disso. O Espírito Santo nos enche dele mesmo enquanto nós trabalhamos, isso que é o mais fantástico. Nós ainda estamos trabalhando, olha, o nosso papel na santificação. A santificação envolve tanto o papel passivo quanto ativo da nossa parte.
No papel passivo, dependemos de Deus para nos santificar e confiar nele, para produzir em nós a santidade. Paulo nos encoraja a oferecer a nós mesmos a Deus e confiar no Espírito Santo para crescer na santificação. O texto de Romanos 6,13, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. 12:1 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E 8:13 diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, os efeitos da carne, da natureza pecaminosa, certamente viverão. Então nós temos um papel nisso aqui. Ah, mas o Espírito Santo vai nos encher, mas nós temos um papel. Nós não ficamos parados, nós não ficamos meditando igual as filosofias orientais trazem, que assim o homem chega a um patamar elevado da sua própria natureza e espiritualidade. Não. A vida cristã é essencialmente ativa, de ação, de fazer as coisas. Eu utilizo a leitura das Escrituras, eu utilizo da oração, do congregado, participar daquilo que o Senhor me ordenou que fizesse. Enquanto eu faço isso, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito e enchido dele por ele mesmo. No entanto, o papel ativo é igualmente importante, onde nos esforçamos para obedecer a Deus e tomar medidas para aumentar nossa santificação. Devemos mortificar os atos do corpo, conforme Romanos 13 diz, 8:13, e trabalhar a nossa salvação, conforme Filipenses 2:12-13, né? Lembra daquele texto? É o Senhor que dá tanto o querer como realizar a santificação, a nosso crescimento espiritual ali. Esse é o contexto daqueles versículos. Devemos buscar a santidade, fugir do pecado e purificar a nossa vida. A santificação não é um processo solitário, mas sim corporativo. O Novo Testamento incentiva a crescer na santidade em comunidade, através da comunhão cristã, ou seja, com os outros crentes, no contexto da igreja, adoração, testemunho e apoio mútuo. A Bíblia nos chama a nos estimular ao amor e às boas obras, a nos encorajar e edificar uns aos outros, conforme Hebreus 10, 24 e 25 diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Perdão, passei aqui o texto sem querer. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, o papel do congregar não é só eu ir lá e fazer meu checklist do pastor. Será que o pastor me viu? Ah, me viu, que bom, já posso passar mais 3 semanas sem vir. Não, meus irmãos. O congregar, o ato de estar junto, quanto igreja, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, trabalhando na vida um do outro, isso é uma coisa que Deus se agrada e nos ordena. Não deixe de congregar. A expressão ali no original poderia ser traduzida: não deixe a congregação, ou seja, não deixe a reunião dos santos, não deixe a assembleia dos santos. Ah, mas eu sou crente e eu quero viver sozinho. Não existe isso. Não existe essa ideia de crente desigrejado, pessoas que querem viver como monges isolados. Não existe. A vida cristã, ela é essencialmente ativa e em comunidade. A igreja, ela é uma assembleia de santos. Tanto que quando o texto bíblico fala, por exemplo, dos dons, né? Ele fala que cada um de nós precisamos um dos outros. E quando fala de nós, fala que nós somos membros do corpo e não o corpo inteiro. Quando nós estamos reunidos quanto igreja, aí nós somos o corpo. Mas enquanto eu sozinho, eu sou só parte do corpo, não sou o corpo inteiro. Então nós somos chamados a viver uma vida em comunidade sempre. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então a vida cristã, ela é em comunidade. A santificação corporativa acontece quando o corpo de Cristo funciona como um todo, cada parte funcionando corretamente, de modo que a comunidade cresce e se constrói com amor. Efésios 4:16 vai dizer: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em
amor. Certa vez um pastor, não lembro quem foi que falou, deve ter escutado isso ou lido isso em algum livro, o pastor disse assim, às vezes a gente acha que o pastor ele é aquele que vai fazer com que as ovelhas cresçam, né? Mas o texto está dizendo que todo mundo, o contexto ali de Efésios 4, principalmente de 7 a 16, todos os crentes têm o seu ministério e os crentes exercendo o ministério que o Senhor chamou para fazer, eles vão efetuar o crescimento do corpo. Então, todo mundo tem papel ativo no crescimento da comunidade, no crescimento da igreja, na edificação da igreja, na maturidade da igreja. Não é só o pastor. Então, quando alguém diz assim, não, o pastor está recebendo, ele que tem que fazer tudo, irmãos, não foi isso que as escrituras falaram. Né? As escrituras falaram desde sempre de que nós trabalhamos em conjunto, unidos. Uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo. Então, nós sempre estamos trabalhando em conjunto. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então nós cooperamos na nossa santificação. Nós temos aqui também motivos para a obediência a Deus. O primeiro motivo aqui, irmãos, é expressar amor por Deus e agradá-lo. É poder, então, com a minha vida, mostrar o meu amor por Ele e fazer aquilo que Ele me requer que faça para que eu possa agradá-lo. João 14, 15 diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. As escrituras trazem alguns testes para que nós percebamos se nós somos de fato crentes ou não. Um deles nós já vimos na última aula em relação à disciplina, falamos dela ainda há pouco, né? O Senhor disciplina ao filho a quem ama, esses tais sem disciplina logo és bastardo e não filhos. Outra é a questão do amor ao Senhor. Só que o amor ao Senhor, às vezes, ele pode ser confundido com um sentimento, né? Eu amo o Senhor, então eu amo o Senhor no sentido de ter um sentimento por Deus. E não é isso que as escrituras falam de forma mais direta ou mais sintetizada. A ideia de amor aqui tem a ver com obediência. Se eu amo a Deus, logo eu obedeço a Deus. Se eu amo e não obedeço, alguma coisa com o meu amor está estranha, está equivocado. Então, nós fazemos o que fazemos, agimos como agimos para a glória de Deus, para agradá-lo, porque nós queremos, então, demonstrar nosso amor através da obediência. E o versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, dos testes é o amor. Do amor é a obediência. Eu obedeço o Senhor, então eu amo o Senhor. Eu não obedeço, então provavelmente eu não amo o Senhor. Ponto 2, segundo motivo, manter a consciência limpa diante de Deus. Romanos 13:5 diz o seguinte, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, nós, por dever de consciência, manter a consciência limpa diante de Deus, nós nos sujeitamos às autoridades constituídas. E aqui o texto de Romanos 13 não fala sobre autoridade eclesiástica, está falando sobre autoridades civis. Sejam quais forem, nós nos colocamos debaixo da sua autoridade por motivo de consciência a Deus, porque o Senhor os instituiu lá. Não gosto da pessoa, não tem problema, você pode ter a sua predileção política que você quiser ter. Você vai responder diante de Deus toda e qualquer afeição que você colocar que não seja no Senhor. Fique claro isso, tá? Mas você não pode negar que as escrituras falam que você deve honrar aquelas pessoas que foram instituídas por Deus com autoridade. 1 Timóteo 1,5 diz, o objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, manter a nossa consciência limpa diante de Deus é um grande motivo para obedecê-lo. Ser mais eficaz no trabalho do reino de Deus.
2 Timóteo 2, 20 e 21 diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, num ambiente em que há pessoas que são descrentes e que podem vir, então, a serem resgatadas e se converterem ao Senhor, elas passam a ter uma utilidade, porque quando nós nos convertemos, recebemos, então, dons para que possamos, através dos dons, edificar o corpo de Cristo. Quarto motivo, testemunhar para os descrentes e levá-los a Cristo. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz o seguinte: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Irmãos, esse texto aqui é um texto bastante complicado de interpretação, tá? Se você tiver alguma dúvida quanto a ele nesse momento, não faça essa pergunta, tá bom? A gente pode conversar isso em outro momento, fora da aula, tá? Porque é um texto bastante complicado de interpretar e aplicá-lo de forma bem estruturada, bem correta, sem perder aqueles pontos que Pedro traz aqui nos seus escritos. Versículo 15 e 16 diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha que coisa extraordinária. Muitos autores e comentaristas afirmam que 1 Pedro tem um caráter de perseguição, né? Pedro está escrevendo para irmãos que estavam sendo perseguidos. E tem uma justificativa por trás ali, sim, de demonstrar isso. Ele diz, olha, esteja sempre preparado para dar razão à sua fé. Normalmente a gente usa esse texto para falar assim, olha, toda vez que alguém perguntar por que você é crente, você precisa falar. Não é exatamente o contexto do texto, mas pode ser aplicado dessa forma também. Mas ali, olha, por mais que seja um contexto de perseguição, Pedro diz, quando você for dar razão da sua fé, explicar a sua fé, você precisa fazer isso com mansidão e temor. Não, mas as pessoas estão me atacando, então eu vou bater de frente de volta. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? A gente não foi chamado para vencer debates e nem batalhas com palavras, né? Lembrem que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós precisamos sempre ser moderados, ponderados, tranquilos, amáveis na forma que nós falamos. Porque senão nós criamos mais barreiras do que exatamente pontes. 5. Receber bênção de Deus em nossa vida e ministério. 1 Pedro 3, 9 e 12 diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então nós temos o motivo de receber as bênçãos do Senhor em nossa vida e ministério. Evitai disciplinas e desconfortos que venham do Senhor. Atos 5:11 diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Aqui é o caso de Ananias e Safira, que decidiram, então, reter parte do dinheiro da venda do seu bem lá, do seu terreno, da sua casa, e ficaram, então, retendo o valor e disseram que tinham vendido por tudo aquilo. Eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram ao Senhor, e com isso nós tivemos ali os acontecimentos de Atos 5, com a morte dele e depois dela, né? E todos que presenciaram e ficaram ouvindo aquilo ali, então ficaram com temor daquilo que tinha acontecido. E 2 Coríntios 5:11 diz, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês.
né? Nós sempre estamos trabalhando para que as pessoas, então, cresçam e que nós também possamos crescer através dessas admoestações, essas repreensões, correções que vêm da parte de Deus. Buscar recompensas celestes, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então é um texto que fala sobre nós não colocarmos os nossos tesouros, não termos tesouros nesta vida, nesta terra. Ah, pastor, então quer dizer que isso aqui é uma apologia à vida precária e uma vida em miséria? Não, não tem nada a ver, tá? É só que o nosso foco, nossa vida não esteja voltada a adquirir riquezas e riquezas e riquezas e nós estejamos sempre correndo atrás do vento nesse sentido. 1 Coríntios 3, 12 a 15 diz: E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, aqui tem a ver com as recompensas, os galardões, e não com salvação, tá, meus irmãos? Então, a pessoa apresentou feno, palha e madeiras, tostou tudo lá. Né? Eu lembro que no seminário o professor falava assim, a pessoa vai passar com um cheirinho assim meio queimado, né? Mas tá salvo. Tá com um cheirinho assim de queimado, mas tá salvo. Claro que isso é uma brincadeira. Enquanto que aqueles que apresentaram pedras preciosas, ouro, pedras preciosas, a prata, então receberão as recompensas pelo seu penoso trabalho. O oitavo motivo é uma relação mais íntima com Deus. João 14, 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. E 1 João 1,6 diz: Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha como 1 João é o mesmo autor, só que no Evangelho e na sua carta, ele diz: aquele que diz ter comunhão com Deus, mas vive e comete toda sorte de pecados, vive nas trevas, a sua vida não demonstra nada. Esses estão mentindo, não há verdade neles. Lembrem o que nós vimos na última aula, quando Tiago repreendeu aqueles que diziam ter fé, mas a sua vida não demonstravam nada. Né? Ele disse, olha, me mostra essa tua fé sem obras, que as minhas obras vão atestar a fé que eu tenho. Nono, glorificar a Deus diante dos anjos. Né? 1 Timóteo 5,21 diz, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. E 1 Pedro 1,12 diz, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Eu gostei muito dessa tradução da Nova Almeida que traz contemplar. Outras versões trazem prescrutar, e outros ainda interpretam esse texto que os anjos queriam pregar o evangelho. Não tem nada a ver com isso, tá, meus irmãos? A palavra ali tem a ver com visualizar, contemplar, perceber. O que dá a ideia é que os anjos, por mais que conheçam muito daquilo que Deus iria fazer, está fazendo, eles não tinham, provavelmente, pelo que o texto aponta, conhecimento geral e total de todo o plano de salvação e todo o desenrolar. Eu gosto, por exemplo, daquelas parábolas do Senhor Jesus, que ele está falando sobre a pessoa que estava perdida e a pessoa que vem à fé. Né? Ali da dracma, por exemplo, perdida, que diz que quando um arrependido ou quando alguém se converte, se arrepende, a festa, os anjos se alegram. Então, olha, percebam como os anjos estão contemplando toda a ação de Deus através do plano de salvação. Experimentar paz e alegria em nossas vidas, Filipenses 4,9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará
com vocês. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso de pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, nós temos alegria em viver vidas obedientes ao Senhor. E o 11, para nós encerrarmos esse ponto 4, fazer o que é certo porque é justo e agradável a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, o que, que eu devo me encher a mente? Com as contas do final do mês? Não. Com doença que está me afligindo? Não. Eu preciso encher a minha mente, ocupar a minha mente com os meus pensamentos, com o que o texto está falando aqui. Com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que tem boa fama, o que tem algum tipo de virtude, o que pode ser elogiado, que tem louvor. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o ponto 5, a beleza e a alegria da santificação. Nos faz semelhantes a Cristo. Olha só que bênção, né? Eu gosto de uma frase, eu não sei de quem é, que diz assim, que o crente nunca pode dizer, eu sou desse jeito, pronto, e acabou. Não, porque nós não fomos chamados a viver do nosso jeito, mas do jeito de Cristo. Né? Então, quando nós somos iracundos, fofoqueiros, briguentos, maledicentes, temos linguagem chula, qualquer coisa que nos demonstre um comportamento diferente do que Cristo nos trouxe, então nós não podemos dizer, não, eu sou assim, pronto, acabou-se. Não, porque nós não fomos chamados a viver da nossa forma, mas da forma de Cristo. Então, a santificação nos faz semelhantes a Cristo. Temos alegria em sermos conformados a Jesus. Não sei vocês, mas quando eu consigo perceber em mim algo que Cristo está fazendo, eu me alegro com aquilo e penso, olha como Deus é maravilhoso. Né? Eu não era nem um pouco assim, e o Senhor está trabalhando, então, para me conformar dessa forma aqui. Algo que eu tinha uma dificuldade muito grande, meus irmãos, antes da gente continuar aqui, era de explicar as coisas. Então, se eu explicasse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já estava me irritando com aquilo ali. Digo, pelo amor de Deus, misericórdia. Eu não tinha paciência para fazer nada nesse sentido. Então, claro que a prática do ensino não é o que Deus está conformando em mim, mas a paciência, a amabilidade que Deus está conformando para que eu consiga desenvolver o dom do ensino de forma que seja agradável a Ele. Então, isso nos traz alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo e algo que precisa ser salientado. A alegria não é circunstancial. A alegria é produzida pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, eu tô sofrendo, eu tô tal, mas o Espírito Santo, ele produz alegria em nós. Então, nós não somos circunstanciais em ter alegria, em ter amor, em ter domínio próprio. Nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós para gerar isso em nós. A santificação será completada, então, na glorificação. Ok, meus irmãos? Então, até aqui, nós trabalhamos a doutrina da santificação. Alguma pergunta, meus queridos? Tempo que eu bebo água aí. Se alguém tiver, pode abrir o microfone e fazer. Não tendo, então vamos lá. A doutrina da perseverança. Antes de nós começarmos, vale dizer que a doutrina da perseverança ela recebe outros nomes. O nome completo dela é perseverança dos santos, tá? Que é a perseverança dos crentes. A gente vai começar a tratá-la agora. Os que creram continuarão crendo sempre. Os verdadeiros crentes serão sempre guardados. O poder de Deus os guardará até o final da vida cristã. Os que ficam firmes até a morte devem ser avaliados como crentes. Conta-se a história, eu escutei essa história lá no seminário, quando eu estudava lá, de que o rapaz tinha evangelizado o pai durante muitos anos. O pai era um ateu convicto. E ele tinha evangelizado o pai durante muitos anos.
e chegou no leito de morte do pai. E ele pensou assim: poxa, agora eu vou lá, meu pai está já nos seus últimos suspiros e eu vou então evangelizá-lo mais uma vez, porque pode ser que agora ele esteja suscetível a crer em Cristo. E a resposta do homem foi: eu não criei durante toda a minha vida. Você acha mesmo que agora, antes de morrer, eu vou crer? Então, se alguém não mantém-se firme, e claro que aqui nós temos uma versão contrária ao que nós vamos trabalhar, mas a ideia de que era mais ou menos isso aqui, alguém que se mantém firme até a morte, crendo em Cristo. Se alguém caminha com Cristo até o final, nós podemos ter uma certeza valiosa de que aquela pessoa era um verdadeiro crente. A definição de perseverança dos santos tem duas partes importantes. Primeira, ela nos dá segurança de que aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo são guardados pelo poder de Deus e perseverarão como crentes até o final de suas vidas, vivendo com Cristo no céu para sempre. Por outro lado, a segunda parte da definição destaca que continuar na vida cristã é uma evidência de que uma pessoa é verdadeiramente nascida de novo. Isso é crucial para evitar da falsa segurança aqueles que nunca tiveram fé genuína. Esse é um assunto que os evangélicos não estão de acordo. São poucas as igrejas que acreditam nessa doutrina, a chamando de uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Nós nos diferenciamos e estamos juntos com outras igrejas no que se refere ao entendimento que o crente verdadeiro não pede salvação. Nós estamos junto com igrejas, por exemplo, a igreja presbiteriana, algumas igrejas batistas que são da mesma linha, né? E nós estamos longe dos irmãos pentecostais nesse ponto. Os irmãos pentecostais entendem que o crente verdadeiro pode perder salvação. E mais à frente aqui, se der tudo certo com o tempo que nós temos aqui, nós veremos alguns textos que estavam na leitura de vocês. E aqueles textos ali, eles têm uma explicação, né? Uma possível explicação para mostrar que não está sendo defendido perda de salvação. Então, os irmãos pentecostais, eles se seguram na ideia de que o crente pode perder salvação. Esse nome uma vez salvo, salvo para sempre, ele é meio superficial, pois alguns, e eu já escutei isso, se seguram na ideia de que um dia aceitaram Jesus, decidiram por Jesus, vivem uma vida totalmente outra, mas entendem que porque aceitaram Jesus e porque a igreja a qual pertenciam não acredita em perda de salvação, então eles estão seguros com a fé deles. Digo categoricamente o que João disse. Se a nossa vida não demonstra, então a nossa fé não é verdadeira. As igrejas pentecostais tendem a aceitar que seja possível que uma pessoa genuinamente nascida de novo possa decair em definitivo da fé, vindo a perdê-la. Nós não cremos que um verdadeiro crente possa perder a salvação, tá, meus irmãos? Então, nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos que o Senhor fará com que nós perseveremos e nós perseveremos e o Senhor nos guardará enquanto perseveramos. E aqui os pontos que nós trabalharemos rapidamente. Todos que nasceram de novo perseverarão até o fim. Só os que perseveram, até o fim são verdadeiros crentes. Os que se desviam podem dar muitos sinais exteriores de conversão. O que pode dar ao crente plena certeza ou plena segurança, nós veremos isso a partir de agora. Então, Jesus afirma que aqueles que creem nele terão a vida eterna e serão ressuscitados no último dia. Ele diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui o texto já mata, mostrando que não tem essa possibilidade de perder uma salvação. Se creu, está firme até a morte. Ah, mas a pessoa fez a decisão, veio na frente, levantou a mão, aceitou Jesus e agora não vive com Cristo e morreu longe da fé. A gente pode sim, pela forma com que aconteceu tudo e a demonstração do que está sendo feito, de que a pessoa provavelmente não creu. A gente tem como cravar e dizer não. Podemos até cravar, mas é bem comum, pelo que as escrituras nos mostram, que pessoas que se afastaram da fé e nunca voltaram, talvez nunca tenham tido fé, ou nunca tiveram fé de fato. Isso mostra que os verdadeiros crentes nascidos de novo serão guardados por Deus e continuarão na vida cristã até a morte, quando então irão estar com Cristo no céu.
João 10, 27 e 28, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Tem como Jesus perder alguma das ovelhas que estão na mão dele? A resposta tem que ser categórica: não. Se não está na mão dele, não é ovelha, é bode. Mas se está na mão dele, se é das suas ovelhas, ele não as perderá. Há uma conexão entre a predestinação e a glorificação. Paulo diz: e aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também os glorificou, conforme Romanos 8:30. Deus coloca um selo nos que nasceram de novo, que é o Espírito Santo em nós. Esse selo atua como uma garantia de que receberemos a herança prometida. O Espírito Santo é a garantia de Deus de que nos dará todas as bênçãos adicionais da vida eterna e uma grande recompensa no céu. Efésios 1, 13 e 14 diz: nele também vocês, desde que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor é aquilo que você deixa no local como uma garantia de que você vai depois pagar o que você pegou emprestado para receber de volta. O Espírito Santo foi penhorado em nossas vidas, ou seja, ele é a garantia de que ele será depois trazido de volta como propriedade, então nós estaremos com Cristo por todo o sempre. Paulo declara que Deus completará a boa obra que começou. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, esse ato de santificação, de crescimento, de conformidade ao caráter de Cristo, ele vai ser trabalhado até o dia da nossa morte. Então, nós já passamos pela santificação aqui estudada, mas a santificação ela começa aqui, na regeneração, na nossa conversão, na nossa justificação, e ela se estende até o nosso último suspiro. Então, enquanto nós estamos nessa vida, o Senhor tem trabalhado em nós. Paulo diz que os crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, 1 Pedro 1,5 diz isso. E a palavra aqui, guardado, sugere que Deus protege os crentes de escapar do seu reino e os preserva de ataques. Irmãos, quantas vezes acho que isso é um evento que todo crente deveria passar. E a gente começa, então, a avaliar a nossa fé. A gente começa a pensar, poxa, essa área aqui talvez ainda não esteja no modo que deveria estar. Olha, eu ainda não consigo me afastar em definitivo desse pecado. Olha, será que de fato eu criei? Será que de fato eu creio no Senhor, né? E há momentos em que a gente passa por certo parafuso espiritual, por certa roda gigante, montanha-russa, melhor dizendo, espiritual, e o Senhor então vem com uma palavra de conforto, de consolo, através da sua palavra, através de irmãos que chegam para nos admoestar, para nos encorajar, e a gente olha e percebe que Deus está então nos guardando, para que nós não fujamos, saiamos, nos desloquemos para fora do seu reino. Né? É graça do Senhor sendo manifestada a nós. Só os que perseveram até o fim são verdadeiros crentes. Pedro diz que os crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, o que sugere que a fé é um meio pelo qual Deus nos protege e nos mantém. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus também disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como um aviso para não desistir em tempos de perseguição. Paulo diz que Cristo reconciliou para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis, desde que permaneçam firmes na fé, sem abandonar a esperança do Evangelho. Então, quer saber se você é um crente? Observe também isso, se você tem permanecido firme na fé. Se momentos de dificuldade, se momento de perseguição, se momento de fraqueza não lhe afasta definitivo da fé, então você está continuamente caminhando e perseverando no Senhor. E isso nós precisamos observar também. Ele adverte que a perseverança na fé é essencial para a salvação. E aqueles que não continuam na fé podem não ter tido uma fé genuína, pois não conhecia a situação de todos os seus leitores. Ele fala, para as pessoas: olha, vocês que não têm continuado, talvez não tenham fé.
né? A gente pode fazer essa avaliação também com as pessoas que saíram do nosso meio. A passagem de Hebreus 3,14 diz: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor de Hebreus está alertando os leitores para não se afastarem de Cristo, pois aqueles que se afastam mostram que sua fé nunca foi real. João disse: saíram de nós, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Aqui nós temos um detalhe a ser percebido. Talvez você nunca tenha passado por momentos de fraqueza ao ponto de se afastar da fé. Talvez você já tenha se afastado da fé. E tenha voltado então a ter uma vida com o Senhor e ter então se firmado no Senhor. Talvez você não tenha passado por isso, mas conheça pessoas que passaram, pessoas que saíram, que não estão mais congregando, não fazem parte mais de igreja nenhuma, mas que depois de um tempo voltaram, seja para as nossas próprias igrejas, seja para outras igrejas ortodoxas, igrejas sérias, e que estão numa caminhada progressiva com o Senhor. E nós conhecemos também pessoas que saíram e que não voltaram mais. E que depois que saíram, as suas vidas então foram ladeira abaixo, né? Foram fazendo concessões, abrindo espaço, e foram, até que as suas vidas hoje demonstram que nem de longe elas lembram pessoas que um dia já disseram professar a fé em Cristo, né? Então, o que o texto de João está dizendo é que pessoas que saíram e foram embora, eles demonstraram, na verdade, que eles nunca foram participantes da igreja. Ah, mas eles perderam a salvação. Não, eles não perderam algo que eles nunca tiveram. Esse é o grande detalhe. Você não perde algo que você nunca teve. Se você de fato creu e teve a salvação em Cristo, você persevera. Se você nunca creu e você se afastou e nunca voltou, você nunca teve salvação nenhuma. João está dizendo que a saída desses indivíduos é uma prova de que eles nunca fizeram parte do verdadeiro corpo de Cristo e que sua fé nunca foi genuína. Os que se desviam podem dar muitos sinais exteriores de conversão. E aqui nós chegaremos aos textos que são bem complicadinhos. Alguns que se associam com a igreja não são verdadeiros crentes. A Bíblia menciona que os não crentes podem dar sinais exteriores que os fazem parecer verdadeiros crentes. O exemplo de Judas, que traiu Cristo, é um caso notável. Se os irmãos já leram os 4 evangelhos, já perceberam que a maioria das vezes em que o Senhor Jesus está repreendendo alguns de seus discípulos, ele está repreendendo Pedro, ele está chamando a atenção de algum comportamento extravagante de algum deles, ele repreende vários dos discípulos em ocasiões mais macro, né? A gente não vê uma repreensão tão contínua ao próprio Judas. A gente não vê, né? Eu lembro agora do caso quando os discípulos reclamaram da mulher ter derramado, né, o vaso de alabastro ali no Senhor, e que ele disse: olha, o que ela fez, ela vai ser lembrada para sempre. Toda vez que alguém contar do evangelho, então falará daquilo que ela fez por mim. Vocês sempre terão os pobres entre vocês aí. Então, reclamaram, né, por ela ter gasto uma quantia alta de dinheiro, que aquilo ali era um líquido valiosíssimo, um perfume valiosíssimo, mas a gente não vê uma chamada de atenção tão constante para Judas. Ele conviveu com Jesus e os outros discípulos por 3 anos e agiu de forma convincente, a ponto de que os discípulos não suspeitaram dele quando Jesus disse que um deles o trairia, né? Lembra que o texto diz que os discípulos então ficaram meio que se perguntando entre eles quem seria? Se Judas Iscariote, chama de Judas Iscariote, ele já fosse bem indicado nos seus comportamentos de um descrente, as pessoas teriam lá no portado: é aquele ali, ó. É aquele ali que vai te trair, Jesus. Mas não, eles pareciam assim um pouco até surpresos com a fala de Jesus que algum deles trairia. Paulo fala de falsos irmãos que se infiltraram na igreja e que enfrentou perigo entre falsos irmãos. Adverte que os servos do diabo se disfarçam como ministros de justiça. Né? Você lembra daquele texto? Senhor, nós, no teu nome nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Né? Como é que esses homens fizeram isso? Eles não estavam disfarçados de servos da justiça? Se você hoje
tiver redes sociais e você olhar em algumas páginas de pastores aí, midiáticos, famosos, você vai ver que esses homens, a maioria deles são falsos profetas. Estão tentando se disfarçar de ministros de justiça, né? De falar da obra de Deus, dizendo que são, então, usados por Deus, na verdade, estão sendo usados pelo próprio capeta ali. Jesus diz que alguns indivíduos que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres em seu nome não são necessariamente crentes genuínos. Ele afirma: não vos conheci. E a capacidade de realizar obras poderosas não é garantia de salvação. Jesus não diz que os conheceu e depois se afastaram, mas sim que nunca os conheceu, sugerindo que sua fé nunca foi genuína. Jesus não disse assim: olha, vocês estavam indo tão bem, só que aí vocês se afastaram. Ele disse: não, eu nunca nem cheguei a conhecer vocês. Vocês podem até dizer que me conhecem, mas eu não conheço vocês. João 15, de 1 a 7, a videira e os ramos. A passagem de João 15 sobre a videira e os ramos não implica necessariamente que os ramos que serão cortados e jogados no fogo sejam verdadeiros crentes que se afastaram. Os ramos que não dão frutos dão uma indicação de sua verdadeira situação. Não estão produzindo frutos pela falta de conexão com Jesus. A falta de fruto é um sinal de que não estão em Cristo. Hebreus 6, de 4 ao 8, esse aqui talvez seja o texto mais complicado que nós temos nas Escrituras. Eu já ouvi muita explicação desse texto. Eu não pretendo trazer todas as explicações aqui, eu pretendo mostrar para os irmãos a explicação, ou a aplicação, a interpretação que eu creio que seja a correta, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre as formas de interpretação desse texto, talvez não seja nem apropriado procurar, irmãos, tá? Mas se você quiser, para nível de conhecimento, faça uma pesquisa rápida. Pontos de vista de interpretação em Hebreus 6. Você vai ver muita coisa ali. Hebreus 6, 4 a 6 é frequentemente usado para a perda de salvação. O texto fala de pessoas que foram iluminadas, experimentaram e participaram do Espírito Santo, mas que se afastaram e que não podem mais ser renovadas. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de modo de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Para melhor entendimento desses versículos tão difíceis, precisamos olhar o contexto, em especial os versículos posteriores. Olha só o versículo 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitado e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. A metáfora em Hebreus 6, 7 e 8, que foi o texto que nós lemos agora, que compara aqueles que dão frutos espirituais a uma terra que produz espinhos e abrolhos, sugerindo que os que não produzem frutos são como uma terra improdutiva. Considerando outras metáforas bíblicas, esses textos estão aqui que nós não teríamos tempo de tratar esses textos, então eu coloco para os irmãos poderem visualizar depois. É provável que o autor de Hebreus esteja se referindo a pessoas cuja falta de frutos espirituais é um sinal de que não são crentes. Irmãos, a gente conhece gente que andou no nosso meio, que esteve conosco, que até serviram, né? Pareciam ter dons espirituais e pareciam ser pessoas abençoadas e que decaíram da fé e estão perdidos, né? E que, então, como é que eu posso explicar? Explicar que a associação que eles tiveram com a igreja lhes deram não o Espírito Santo, mas lhes deram de, como o texto diz, participar do Espírito. Ou seja, ver o Espírito trabalhando, presenciar as ações do Espírito no âmbito da igreja. Mas eles mesmos não foram receptores do Espírito Santo, o Espírito Santo não trabalhou na vida deles, porque eles nunca foram crentes. O termo iluminados em Hebreus 6,4 pode se referir à compreensão intelectual das verdades do Evangelho, sem necessariamente implicar uma resposta de fé genuína. Uma das pessoas que nós temos assim maior recordo de ter
crido no Senhor Jesus, ter sido uma pessoa muito usada por Deus, e depois teve uma queda grande, e hoje defende umas coisas absurdas, é o Caio Fábio, né? Eu creio que os irmãos mais velhos aí tenham ouvido falar dele, escrevia muito bem, falava muito bem, e hoje o que ele defende, o que ele fala, me fazem duvidar da fé que um dia ele expressou ter. Não somente pela queda dele do ministério, que foi alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, mas o próprio que ele defende hoje. Né? Ele meio que abraçou certo liberalismo teológico, parte da Bíblia ele desconsidera, outras coisas ele diz que estão ultrapassadas. Então, nós temos aí pessoas que talvez tenham entendido intelectualmente a palavra, tenham aprendido muito da palavra, mas que podem não ser crentes, né? Foram só participaram, só ouviram, só se deleitaram com algumas coisas, mas que na verdade nunca foram transformadas e nunca tiveram a vida completamente transformadas pelo Espírito Santo. Hebreus 10, 26 e 29 diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, irmãos, quando nós vemos pessoas se afastarem da fé e começarem uma vida totalmente deturpada e forem ladeira abaixo, é isso que o texto está dizendo que eles estão fazendo. Eles estão pisando no Filho de Deus. Eles estão profanando o sangue que um dia eles disseram que foi que os santificou. E estão insultando o Espírito da graça. Né? As pessoas continuam pecando deliberadamente, não tem como provar que as suas vidas foram transformadas. O autor diz que aqueles que deliberadamente continuam pecando após ter recebido o conhecimento da verdade não têm mais um sacrifício pelos pecados. A palavra santificado nesse contexto pode se referir a uma santificação exterior, como uma associação com o povo de Deus, e não necessariamente a uma fé, uma salvação genuína. E por fim, o que pode dar ao crente uma plena segurança? Confio hoje em Cristo para a salvação? A Bíblia enfatiza a importância de manter a fé em Cristo e confiar nele para a salvação. Paulo diz que os colossenses precisavam permanecer firmes na fé para serem salvos. O autor de Hebreus também destaca a necessidade de guardar firme a confiança em Cristo desde o início e imitar aqueles que herdam as promessas por meio da fé e paciência. Então, eu tenho fé? Primeira pergunta. Eu tenho fé em Cristo? Eu confio em Cristo? Lembra que a fé que nós tratamos lá nas primeiras aulas nada tem a ver apenas com acreditar, né? Acreditar que Jesus existe, até os demônios acreditam. Então, a ideia de confiar, entregar a vida para Cristo, gerir a nossa vida, cuidar da nossa vida, comandar a nossa vida. Eu tenho fé? Então, se eu já passei nessa primeira requisito aqui, eu já posso começar a me manter e continuar firme, continuar tranquilo no Senhor. Há evidências atuais da obra regeneradora do Espírito Santo? Romanos 8, 15 e 16. Em 1 João 4, 13, destaca que o Espírito Santo testemunha em nossos corações sobre nossa filiação a Deus. Isso é um testemunho interno do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, conforme nós lemos ainda há pouco, está presente em nós. Nós conseguimos ver o amor sendo demonstrado, a alegria, a paz, a paciência, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Eu consigo ver essas coisas. E o fato aqui, irmãos, não é que nós precisamos ver essas coisas 100% em nós, mas elas precisam estar presentes em algum patamar, né? Em algum ponto ali a gente precisa visualizar essas coisas. Anteriormente eu respondia de forma brusca, hoje eu não respondo mais de forma brusca. Será que isso é uma expressão de domínio próprio, de mansidão? Poxa, olha como Deus está trabalhando, está mostrando que tem fruto sendo gerado na minha vida. Então, isso é algo bom. Outra evidência é a continuidade da fé e a aceitação das doutrinas saudáveis da igreja. Aqueles que negam as doutrinas fundamentais da fé podem estar dando indicações negativas sobre a sua salvação. Ainda há pouco eu assisti um vídeo antes de nossa aula, que era um homem islâmico, um muçulmano, falando que através do Alcorão, o livro sagrado deles, ele descobriu quem Jesus era.
Aí, a pessoa que compartilhou, eu acho que ela não é crente, né? Talvez seja católica, alguma coisa assim, e ela achou aquilo ali muito fantástico. Só que numa parte do vídeo ela diz assim: eu não entendo que Jesus é Deus. Aí já matou metade do evangelho. Porque se Jesus não é Deus, logo a gente não tem como considerar toda a obra de Jesus. Né? Aí ele continua dizendo que ele entende que Jesus morreu, que Jesus vai voltar, que Jesus não sei o quê, mas ele não entende que Jesus é Deus. Então, se eu nego uma doutrina fundamental, será que a minha fé é verdadeira? Eu fiquei pensando assim, eu vou escrever aqui um comentário. Eu falei, não, vou escrever não. Eu vou manter aqui a minha mente em paz, porque talvez não vá nem chegar a pessoa, né? Haviam ali muitos comentários embaixo, mas talvez a pessoa não vá nem ler. Mas eu posso afirmar que sem uma correto entendimento de quem Cristo é, do que Cristo é mais complicado de entender que a fé é verdadeira. Primeiro, entender que ele entendeu que Jesus era Deus, ou Jesus era quem deveria ser seguido através do Alcorão, enquanto que a revelação especial era a Bíblia, não é o Alcorão, não é o Corão. E também ali, então, quando nós negamos pontos fundamentais, né, nós podemos, então, fazer uma raciocínio, uma avaliação de que talvez a fé não seja verdadeira. Né? Se tem ainda há pouco Caio Fábio, hoje ele nega verdades fundamentais da palavra. Ele nega algumas coisas, tem alguns debates bastante estranhos, defende algumas ideias meio tortas, então eu posso chegar a uma conclusão que, pelo que ele evidencia hoje, não tem evidência atual da obra da regeneradora do Espírito. Além disso, ele diz que aqueles que conhecem a Deus ouvem e obedecem a sua palavra, enquanto aqueles que não são de Deus não ouvem. Perceba um padrão de crescimento em minha vida. Pedro fala de virtudes que devem ser cultivadas. Ele lista virtudes como fé, virtude, conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É praticamente uma lista do fruto do Espírito mais reduzida aqui. Pedro enfatiza que essas características devem estar presentes em nossas vidas e que devemos continuamente abundar nelas. A doutrina da perseverança dos santos pode ser reconfortante para aqueles que são verdadeiramente crentes, pois lhe dá certeza que perseverarão até o fim e serão salvos. No entanto, para aqueles que se afastaram de Cristo, essa doutrina deve produzir ansiedade e medo, pois sugere que somente aqueles que perseveram até o fim são verdadeiros salvos. Se alguém se afastou da fé, pode ser um sinal que nunca foi realmente salvo. Nesse caso, é importante que essa pessoa venha a Cristo em arrependimento e peça perdão dos seus pecados. Então, há ainda a possibilidade para alguém que se afastou que volte? Sim. Mas, meus irmãos, o que nós temos presenciado, principalmente no âmbito da mídia, de pessoas que outrora disseram que eram crentes, se afastaram e se enfiaram numa lama, pior do que estavam antes, que eu só consigo lembrar daquele texto quando Jesus diz, olha, o Espírito sai, né? E ele vai, vaga por lugares imundos, e ele volta e encontra a casa vazia. Então ele vai mais muitos com ele. Né? Pelo padrão que as pessoas têm apresentado de vida, a gente pode chegar à conclusão de que as pessoas não creram. Não creram e nunca foram de fato resgatados pelo Senhor. E nossa conclusão, todos os crentes passarão por um processo de santificação diária e progressiva, sendo trabalhados pelo Espírito Santo para nos conformar à imagem de Cristo, por meio do uso das nossas disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, congregar, estar em comunhão com os outros crentes e outras disciplinas espirituais que nós possamos fazer uso. Logo, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus é quem preserva para que os crentes perseverem. E aqui, meus irmãos, nós chegamos à conclusão do nosso modo de soterologia depois das nossas 8 aulas que tivemos no decorrer desses 2 meses. Então, aqui nós concluímos o modo de soterologia.